sábado. É muito bom estarmos aqui mais umas vezes para junto a adorar a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Obrigado, Angeli, por estar aí desenvolvendo os seus talentos para a honra e glória de Deus. E realmente Deus cuida de cada um de nós. Quem tem sentido a presença e o cuidado de Deus, diga amém. Amém. Eu também tenho sentido, sou muito grato a Deus. Também sou grato a Deus você que vem aqui nos visitar. Temos várias visitas, estamos recebendo visita aqui ilustre do Abel Figueiredo. Irmã, é muito bom ter você. Nós temos uma família aqui que tem representado bem Abel, viu? Vocês estão produzindo coisas boas lá e mandado para cá. Nós estamos muito felizes por vocês também que nos visita. Quem sabe é a primeira vez, que Deus seja louvado com a sua presença. Nós estamos, durante esses 4 últimos sábados desse mês, estamos falando sobre os talentos, em especial sobre mordomia cristã. E o pastor me pediu para fazer uma meditação sobre os dons e os nossos talentos. E eu fiquei pensando nas ferramentas que nós precisamos para desenvolver uma tarefa. Quantos aqui trabalham na área de construção? Deixa eu ver aqui. Nós precisamos de algumas ferramentas. Vocês conseguem trabalhar sem ferramentas? É impossível. Quem aqui trabalha na limpeza e vai para o trabalho sem o vacuum? Só se a patroa tiver. Mas todos nós, para desenvolvermos uma tarefa, para desenvolvermos uma missão, nós precisamos de quê? De ferramentas. Nós precisamos das condições para desenvolver aquele trabalho que nós temos para desenvolver. E aí eu faço uma pergunta aqui para você. E você, além do seu trabalho, além do seu sustento, o que você tem feito com o seu tempo, com o seu tesouro, com os seus talentos? Porque se nós pararmos para pensar, nós tomamos muito tempo da nossa vida trabalhando. E aí eu fiquei pensando comigo, como vai ser, sendo que eu tenho algo tão importante, uma missão tão importante que foi dada por Jesus para cada um de nós, como que eu vou tomar agora tempo durante as minhas 8 horas do trabalho, que eu tenho que ali trabalhar, conquistar, lutar e desenvolver para ter o meu sustento, ainda assim representar a missão que me foi confiada, cumprir o papel que Deus colocou na minha vida. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e vamos abrir a nossa Bíblia exatamente falando sobre a missão que nos foi dada, que está em Mateus 28, 19 e 20. Vamos aí abrir a nossa Bíblia, Mateus 28, e vamos ler do texto 19 e 20, para saber como podemos desenvolver essa tarefa. Agora com a Bíblia aberta, vamos mais uma vez ter uma palavra de oração. Pai que está no céu, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, abrindo a Tua palavra para pedir que venha falar com cada um de nós, Senhor. Para que nesse tema que vamos estar falando sobre os talentos, que nós possamos, Senhor, aprender como desenvolvê-los para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Me use para que eu possa ser transparente e falar aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração para repartir com os irmãos nessa manhã. Tudo isso que nós lhe pedimos é com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Nos é muito conhecida, irmãos, a grande comissão. Quando Jesus estava para terminar a propagação do Evangelho, ele reuniu os discípulos, aqueles que ele tinham trabalhado durante 3 anos e meio, e diz o seguinte: olha, eu estou indo, e vocês agora precisam desenvolver algo. Verso 18 diz o seguinte: Jesus, aproximando, lhe falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui foi uma missão. Todos nós que aceitamos Jesus, nós recebemos uma missão. E essa missão foi o quê? Foi de fazer dinheiro? Não. Foi de fazer o quê? Discípulos.
Nós recebemos o chamado para fazer o quê? Discípulos. Foi para fazer igrejas? Foi para trabalhar, para conquistar muitas coisas? Não. Todos nós temos um papel como cristão. Por mais que nós dependemos de muitas outras coisas, o que deve reinar no nosso coração é primeiro fazer a vontade de Deus. E o que Deus quer que eu e você seja o quê? Discípulos, que discipulamos outras pessoas. E eu acho interessante o discípulo, porque o discípulo você faz o quê? O que a outra pessoa está fazendo. Você fazer o discípulo é você seguir o quem? O mestre, seguir a pessoa que está à frente. Ele não pediu para você aqui, não está escrito aqui para você falar de Jesus. Não está escrito aqui para você pregar. Está para dizer o quê? Você fazer discípulo. E eu nem tenho como fazer de alguém discípulo, sendo que eu não sou um discípulo. E eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu preciso aprender aqui é o quê? Que eu tenho que ser um discípulo para que eu possa o quê? Fazer um discípulo. E eu acho interessante que a gente não costuma ver de Jesus falando deste tom. Aqui ele falou com o quê? Com muita autoridade. Toda a autoridade me foi dada. E eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está falando com você, olha, eu tenho todo o poder do céu. Eu controlo todos os anjos, todas as circunstâncias da vida. Eu vou fazer para que você possa desenvolver a sua tarefa. Para você possa cumprir o seu papel de quê? De ser um discípulo, de fazer discípulo, e aí sim ensinando, batizando e aí sim ensinando. E aí eu fico pensando, qual seria agora as condições, qual seria o momento ideal para fazer isso? Jesus falou, segue e já vai fazendo? Não. Nós podemos ver na Bíblia que eles ainda não começaram imediatamente a fazer. Porque Jesus mesmo os alertou para fazer o quê? Para esperar. A ideia central do cristianismo é fazer discípulo. Deus oferece ferramentas para nós fazermos. E o texto seguinte está em Atos 1:8. Jesus ainda falando com seus discípulos. Vamos folhear a Bíblia algumas vezes. Ainda, e diz o seguinte, Atos 1:8. Ainda no mesmo contexto, Jesus agora sentado com os discípulos, reunindo, e eles perguntaram quando seria o tempo de fim, quando aquelas coisas terríveis aconteceria com Israel. E aí, Jesus ali senta e começa a explicar para eles. Vou ler a partir do verso 6 para nos contextualizar. Diz o seguinte, então os que estavam sentados reuniu e lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que resta para o reino de Israel? Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então ele falou, olha, não se preocupe com o tempo. Seja um discípulo, faça aquilo que lhe compete. Porque saber do tempo e da hora, isso compete a quem? A Deus. Eu tenho que estar me preparando todos os dias. Eu tenho que estar fazendo discípulo todos os dias. Eu não preciso ficar esperando. Eu esperar o sinal, eu esperar o fechamento disso, eu esperar essa profecia se cumprir. Não. O chamado que nós recebemos para estarmos na presença de Deus constante, fazendo discípulo, sendo discípulo. E aí sim, o verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a ferramenta, uma das ferramentas essenciais para pregarmos o Evangelho. E aí sim, seria o quê? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como também em toda a Judéia, na Samaria e até os confins das terras. Dito estas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, numa nuvem, e encobriu os seus olhos. Imagina só, as últimas palavras de Jesus também foi voltado para quê? Para a missão, para o chamado de fazer o quê? Discípulos. E eu não sei de vocês, irmãos, mas quando eu vou despedir de alguém, eu procuro falar para ele ali o quê? As melhores palavras.
aquilo que é mais importante, aquilo que eu quero que ele lembre de mim. Eu lembro que vocês um dia saíram do Brasil, eu imagino que vocês saíram do Brasil, você teve que despedir das pessoas. Quem você deixou para trás? Quais foram as palavras que vocês disseram para elas? Eu tenho certeza que vocês abraçaram e disseram, olha, eu te amo muito, eu vou estar com você de volta, eu vou passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quanto tempo foi o seu planejamento, mas Deus também, ele falou com os discípulos, olha, eu estou indo, mas eu preciso que vocês façam isso. Esperem aqui em Jerusalém, e logo que vocês receberem o poder do Espírito Santo, saiam para pregar o Evangelho em toda Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Nós vemos de novo Jesus falando o quê? Com autoridade. Com autoridade. E aí eu fico agora me imaginando, quais as ferramentas que eu tenho dentro da mordomia cristã para usar? Com certeza os nossos dízimos, as nossas ofertas têm um papel nisso. O nosso tempo que nós passamos tem um papel nisso. Mas algo que nós muitas vezes passa despercebido são os nossos talentos e os nossos dons. Até porque muitas vezes a gente fica confuso. O que é um talento? O que é um dom? Biblicamente a gente vê que talento era uma quantia em dinheiro que se era dada para uma pessoa. E a gente costuma muito ler a parábola do talento. E muitas vezes a gente fica assim, onde que eu me encaixo nisso? E falando em talentos, e nós podemos ver que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, talento muitas vezes ele representa o que? As nossas habilidades. Aquilo que Deus colocou em você e é só você. Tem pessoas aqui que quando eu vou cumprimentar, a pessoa tem aquele sorriso, aquela pessoa que tem aquela forma carismática de conversar. E isso é quem? É um dom de Deus nela. Tem pessoas aqui que são pessoas detalhistas e ela consegue olhar assim no um monte de pessoas e olhar numa pessoa e falar assim, Kleber, aquela pessoa ali, ela não está legal? Vamos lá conversar com ela? E a gente senta lá e começa a conversar. Nós conseguimos ver que tem pessoas que têm dons, talentos diferentes. E todos eles são para o melhoramento, aperfeiçoamento do seu povo. E quando nós, às vezes, pensamos de dons, hoje nós vemos aqui, né, a Angela desenvolvendo o seu dom, o seu talento, a gente pensa nos dons espirituais. Mas são as mesmas coisas. Quando nós falamos dos dons e dos nossos talentos, eles são os dois lados da mesma moeda. E nós precisamos aprender a desenvolvê-los de forma coerente, porque se eu falar aqui para vocês, que vocês no trabalho, vocês conseguem fazer um trabalho 50% e receber por ele? Receber o 100%? Quando você vai limpar uma casa, você foi um contrato lá para você limpar primeiro, segundo e terceiro. Você fala assim, hoje eu vou limpar, eu vou fazer só o pó e vou fazer só a cozinha. Você vai receber por aquele trabalho? Não. E porque às vezes a gente esquece de que nós temos uma missão e nós temos um trabalho a fazer e às vezes a gente quer fazer o quê? Só uma parte. Deus me deu um coração de ser uma pessoa alegre, então eu sou uma pessoa alegre, eu converso com as pessoas vão ver Cristo através da minha vida e já está o suficiente por aí. Será que está mesmo? Ou será que nós temos outros deveres para desenvolver os nossos dons perante a Deus? Nós podemos ver que os dons espirituais, eles são ferramentas na mão de Deus. Ferramentas que Deus colocou em nós para que nós usássemos para a honra e glória do seu nome. Vamos voltar a Mateus, em Mateus 25, e vamos ver aqui o que a parábola dos talentos nos ajuda a entender sobre esses bens, esses talentos que nos é concedido. Mateus 25, vamos ler do 14 em diante. Diz o seguinte, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, se ausentando-se do seu país,
chamou o servo para lhe confiar os seus bens. Os bens é de quem? Do Senhor, não é? Ele está saindo e vai falar assim, olha, eu vou confiar a vocês algo, um bem. E a um deu 5, ao outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Quem determinou aí o limite? Foi Deus que determinou o limite? Não. A parábola diz que o quê? Conforme a capacidade de cada um. E aí ficou a pergunta aqui, será por que eu tenho recebido pouco em minha vida? Será porque eu não estou me preparando para receber o muito? Será que eu ainda tenho, quem sabe, alguma coisa na minha vida mudar para que Deus possa me considerar capacitado para receber? Nós vemos pessoas na Bíblia que receberam muitos dons e muitos talentos, alguns em riqueza, outros em dons de profetizar, de pregar, de ensinar. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu tenho feito tão pouco. Será que eu sou aquele que recebeu um? Mas por que disso? E aí continua que ele repartiu, aquele que tinha 5 talentos, saiu imediatamente, ou seja, um senso de urgência, a negociar, e ele ganhou outros 5. De mesmo modo, aquele que recebeu 2 talentos. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E eu fico pensando, irmãos, o que é melhor, ter muitos talentos ou poucos talentos? O que você acha? Quem aqui quer ter muito talento, levanta a mão. Quem aqui quer ter pouco talento, levanta a mão. Percebe? Todos nós queremos ter muito talento. Mas com muitos talentos também vem o quê? Muitas o quê? Responsabilidades. E quando eu tenho mais responsabilidade, não é para poder me enriquecer. Será que Deus vai me dar algo, um brinquedo que eu sei que eu não sei administrar? Porque a capacidade, quem que foi determinada por quem? Por mim. Foi eu que não me preparei, foi eu que não me eduquei, foi eu que quem sabe que não estudei, foi eu quem sabe que não estou passando tempo com a palavra de Deus para que eu possa ser usado da forma como Ele gostaria de fazer. Os talentos, eles Deus para todo, de acordo com aquilo que você possa administrar. É igual um filho, você não pode confiar a um filho de 3 anos de idade uma faca para cortar uma laranja, uma tarefa simples. Toma aqui, meu filho, corta a laranja aí e chupa essa laranja. Quem é o pai, na sua sã consciência, tem coragem de fazer isso? Verdade? Então, muitas vezes, a gente quer ter muitos talentos. E a gente não quer o quê? Não quer se preparar. Não quer poder buscar na palavra de Deus. Não quer estudar um pouco mais, passar tempo com Jesus, para poder saber administrar aquelas bênçãos que Ele tem nos dado. E aí fala que depois de muito tempo, verso 19, aconteceu o quê? Depois de muito tempo voltou o Senhor daquele servo para o quê? Para o ajuste de contas. Nós estamos preparando para esse ajuste de contas? Quando nós começamos o nosso trabalho, eu não sei de você, eu trabalho na construção, então no dia que eu vou entregar a obra, eu limpo tudo, tiro tudo, se tem uma sujeirinha na janela eu limpo, mesmo coisa que não é meu serviço de fazer, eu vou lá e quê? E faço, e preparo, e deixo tudo bonito, por quê? Porque chegou a hora de ajustar as contas. Eu preciso o quê? Eu preciso receber aquilo que foi combinado ali. Então eu faço o meu melhor, porque chegou a hora de ajustar as contas. Por mais que durante o processo você vai fazendo todas as suas tarefas ali, mas no dia do ajuste de conta, ou de acordo com os dias vão se aproximando, você quer o quê? Você quer entregar o seu trabalho, o seu projeto o quê? Perfeito. Para que quando você receber aquele ajuste de conta, você receber as mesmas palavras que Jesus disse nessa parábola aqui. Verso 20 diz o seguinte: então, aproximando-se aquele que recebeu 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse o Senhor: como eu quero escutar aqui isso aqui de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você não quer escutar isso de Jesus também?
Imagina quando você termina um trabalho e a pessoa chega assim: olha, Kleber, olha, White, olha, Túlios, olha, Clayton, olha, irmão Francinaldo, olha, esse trabalho ficou excelente, muito bom, servo bom e fiel. Sabe, irmãos, isso é prazeroso. Por mais que a gente trabalhe pelo nosso sustento, mas eu tenho certeza que vocês, ao sair do seu trabalho, você quer deixar o melhor. Você quer que o cliente seja o quê? Seja feliz por aquilo que você está produzindo, que você está entregando. E eu quero receber de Jesus essas palavras. Muito bom, filho, muito bem, meu servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o quê? Sobre muito lhe colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se o segundo, da mesma forma, recebeu aquele que recebeu 2 talentos, dizendo: Senhor, 2 talentos me concedestes, e aqui está outros 2 que ganhei. Diz-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E todos nós falamos aqui que queremos receber muitos talentos. Todos nós aqui queremos receber muitos talentos. E uma pergunta: o que nós estamos fazendo, quem sabe, com aquele 1 talento que Deus nos deu? Porque todos nós recebemos talentos. Não há aquele ser humano que não pode falar assim: eu não recebi nada. Nem um sorriso, a pessoa pode falar, nem um sorriso bonito eu não tenho para oferecer. Mas nós temos algo que Jesus veio neste mundo fazer, que foi servir ao próximo. Tem algo que nos impede de servir a, quem sabe, uma pessoa que está ali na rua, passando ali, um amigo, no trabalho, na escola? Por pior da sua condição que você esteja. Kleber, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro. Por 1001 desculpa que nós podemos dar, não existe essa pessoa que Deus não deu um talento. E o maior talento e o mais nobre de todo foi o que Jesus foi, de servir o teu próximo. Isso não temos como refutar, todos nós podemos servir de uma forma ou outra. Mas aí então agora nós passa para o último, aquele que recebeu 1 talento. E aí é uma parte trágica, e eu espero que não esteja acontecendo com nenhum de nós aqui. Mas olha como ele agora, a postura é diferente. Verso 22. Aproximando-se então aquele que recebera, verso 24. Chegando por fim aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que eres homem severo, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha. Pelo que nós lemos o texto, isso aqui é verdade? Quem foi que deu? O talento era de quem? E ele está falando aqui o quê? Que você junta de onde que você não... Consegue ver a desculpinha aqui? Olha só, que você é o homem duro, que você é o homem severo, que você junta onde você não espalha. Verso 27. Verso 25. Receioso, escondi na terra o teu talento, e aqui tem o que é teu. Você sabe o que é receioso? Ele ficou com medo. Eu não sei de você, mas eu não tenho medo do meu pai. Você tem medo de uma pessoa que te ama? De uma pessoa que faz tudo por você? Não. O relacionamento dele de medo demonstra o quê? Que ele não tinha intimidade com aquele Senhor. Quando você tem medo de algo, de uma situação, ou você pode ser porque você está em culpa, você está se sentindo culpado por algo, ou porque você não o conhece profundamente. Por pior que seja a situação, um pai jamais vai querer fazer uma coisa má para um filho. Ou um servo, por um funcionário, quem sabe fez um trabalho errado, eu tenho certeza, não vai ser da primeira vez que o cara vai mandar ele embora. Não vai ser da primeira vez que a pessoa vai, entende? Por quê? Porque ele deu a confiança, ele pediu para você fazer aquilo, é porque ele confiava. E agora nós vemos aqui que ele não demonstra nenhum
relacionamento com o Senhor. Porque senão ele não teria dito essas palavras. Porque não eram verdades. E aí agora nós vemos agora o que? O desfecho dessa história. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, recebeste com juro o que é meu. Está vendo? Algo simples. Se ele tivesse pegado o dinheiro e colocado aonde, ele nem poderia ter feito nada. Emprega aquele dinheiro nos bancos para que ele possa ali multiplicar. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai ao que tem 10. Portanto, tudo o que tem lhe será... 29. Porque a todo que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Que não tem o que aqui? O dom, o talento. Todos nós recebemos os dons. Os bancos, os locais de colocarmos eles para desenvolver, é aqui, é na casa de Deus. É aqui onde você tem a oportunidade de cantar, é aqui onde você tem a oportunidade de pregar, aqui é onde você tem a oportunidade de ajudar no diaconato, de ajudar na diaconisa, de ajudar na obra de construção. Estava conversando com o irmão aqui, ele ajudou a construir a igreja lá no Abel Figueiredo. E que privilégio é a gente poder fazer parte da obra de Deus, de construir um templo onde que pessoas vão vir e vão cultuar a Deus. Então, irmãos, todos nós temos uma missão a desenvolver. Cada um de nós recebemos um talento. E Deus espera que nós usamos. Não para nos enriquecermos, não para ser o melhor construtor de templo, não para ser o melhor house clean de all three-state area. Não, o nosso chamado foi para ajudar, servir as pessoas e através dos nossos dons, poder servir ao próximo. E as pessoas, poxa, ali vai uma pessoa honesta, direita, aquilo ali é um cristão, porque como nós falamos que somos o quê? Testemunhas de Cristo. Porque quando nós somos chamados para receber o Espírito Santo, nós automaticamente somos chamados para ser suas testemunhas. E quer queiramos ou não, vamos ser testemunhas. E muitas vezes a gente fala assim, mas vou tirar uns dias off. Não adianta. Mesmo quando nós não estamos fazendo nada, ainda assim as pessoas não param de olhar para nós e de observar como nós estamos procedendo. Porque nós somos cristãos e levamos o nome de Cristo. E nós, como cantamos, queremos ser igual a quem? Igual a Cristo. E Ele veio a este mundo para nos servir. Pegou a sua carga de Deus Todo-Poderoso, se esvaziou, se limitou a viver como eu e você. Imagina só, de servir a toda a humanidade. E quando nós olhamos isso, não tem como, irmãos, nós não queremos o quê? Retribuir aquela grande dádiva que Ele nos deu. Mas nós falamos aqui dos nossos talentos. E agora, o que podemos dizer sobre os nossos dons? Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarga os seus servos para que lhe a sua porção de alimento no tempo devido? E temos também o tempo propício para que todas essas coisas aconteçam. Nós temos aqui, vou pular esses aqui, porque tem... Perdão, irmãos. Deixa eu... Aqui. Os talentos e os dons espirituais e as suas diferenças. Porque muitas vezes nós nos confundimos com isso. E aqui nós temos o quê? Os nossos talentos. Ele resulta na combinação genética. Ou seja, aquilo que eu nasci com ele. O que eu sou. Agora, os dons espirituais são concedidos por Deus através de quê? Do Espírito Santo.
Então nós temos que saber que são bem similares, mas uma ele já me deu e outra eu desenvolvo de acordo com o que eu recebo o Espírito Santo. O talento, ele pode existir desde nosso nascimento, mas os dons espirituais capacitam os crentes para proclamar o Evangelho. São dados para edificar a igreja de Cristo, visto num bem comum. São distribuídos pelo Espírito Santo conforme Ele determina, conforme Ele acha necessidade, no tempo certo, na hora certa, para o quê? Para o bem comum. Bem comum de quem? Da igreja. Quando nós vemos os dons espirituais, eles são dados para nós, para cumprirmos um propósito. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros para ser evangelistas, outros para operarem milagres. E isso tudo foi no tempo correto para que quê? Para que cumprisse a pregação do Evangelho, para que Cristo pudesse alcançar até os confins da terra. Mas aí, irmãos, acontece algo que muitas vezes eu me preocupo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente desiste. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas esse dom que o Senhor me deu, esse não é o meu dom. Eu sei que eu tenho que falar, eu sei que eu tenho que fazer isso, e às vezes a gente quer dar uma desculpinha e dar um jeito para falar, Senhor, isso não é para mim. Mas eu separei um texto aqui que eu vi o apóstolo Paulo, e ele parece que é uma contradição, e quando nós lemos de uma forma superficial, a gente não consegue muito bem entender. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3. De 12 em diante. Paulo falando exatamente sobre isso, sobre a vocação, sobre aquilo que nós, muitas vezes, achamos que não podemos fazer, ou por algum motivo não queremos fazer. E ele diz o seguinte, verso 12. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para diante, para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclareceu. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Nós temos que andar de acordo com o quê? Com aquilo que nós já recebemos. O que isso quer dizer? Paulo está falando aqui, olha, eu estou caminhando. Eu estou numa caminhada. E nessa caminhada, ela é o quê? Rumo à perfeição. Mas, no verso 15, ele já fala, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aqui ele está falando de uma busca, de uma conquista. E que em hora parece que ele alcança, e tem hora parece que ele ainda está longe de alcançar. Por que isso? Por que às vezes acontece isso com a gente? A gente parece que está desenvolvendo nosso dom, parece que está desenvolvendo nosso talento, aí a gente falha, aí a gente desanima. E aí eu fico imaginando aqui, o conflito que parece que estava na mente de Paulo. Ele não está falando aqui de uma perfeição, de que eu vou alcançar uma perfeição e nunca mais eu vou fazer aquele trabalho excelente, eu vou aquele pregador que domina todas as escrituras, que sabe todos os textos de cor, eu sou aquela pessoa que sei dar um estudo bíblico, o meu louvor a Deus aqui na igreja é perfeito, e eu faço tudo com perfeição. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que como você está hoje, você dando o seu melhor, você vai fazer o que é o melhor.
Vou fazer o que é o perfeito. Imagine uma criança quando ela nasce. A criança não fala, a criança não tem os dentes, não sabe usar o banheiro sozinha, nem às vezes está com o olhinho aberto, e os pais olham para ele e falam o quê? É perfeito, coisa mais linda. E aí agora, imagina agora essa criança com 4, 5 anos de idade. Aí está do mesmo jeito. Aí só fica deitado, aí não se alimenta sozinho, não vai no banheiro usar o banheiro sozinho. O pai vai olhar para ele e vai falar assim, está perfeito? Não, vai falar o quê? Tem alguma coisa errada com essa criança. Por que essa criança não desenvolve? Agora, quando a criança cresce um pouco mais, aí ela já está com uns 10, 11 anos de idade, nós temos algumas bênçãos dessa aqui, que às vezes a gente tem que até tirar que está em cima do telhado, a gente fala assim, não pode. E a gente olha para eles e o quê? É normal. No estado deles, de correr, de brincar, de brigar com os amigos, de empurrar, um pai olha para eles e fala, isso aqui é o quê? É normal, está o quê? Está perfeito. Agora, se ele tiver agora 30 anos de idade fazendo as mesmas coisas, brigando com os amigos, empurrando, subindo em cima do telhado da igreja, correndo atrás dos carros, brincando de bola no pátio da igreja, nós vamos olhar isso para ser normal? Por que muda? Porque é da sua jornada, como que você chegou, de onde que você está. Nós hoje, nós não podemos ficar mais como cristãos, aquele que recém chegou batizado, quem sabe suja ainda do lamaçal do pecado. Eu e você hoje já temos uma caminhada com Cristo. Nós já aprendemos a desenvolver alguns dons, alguns talentos, a cantar, a orar, a pregar, a dar um estudo bíblico. Vocês entendem? Não somos mais aquela criancinha espiritual que fomos um dia quando nós fomos resgatados do pecado. Por isso, irmãos, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para nós e fala assim, olha, meu filho, ele é perfeito. Por isso aqui Paulo fala que ele é o quê? Ele está perfeito. Não porque ele alcançou o nível máximo, mas porque na sua condição, no seu estado, ele está ali buscando dia após dia o quê? A melhorar. E da mesma forma nós temos que fazer com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas habilidades. Quer seja para o nosso sustento, quer seja para a edificação da obra e da casa de Deus. Nós temos, irmão, uma missão a cumprir, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. E Cristo quer usar todos vocês. Não há nenhum de nós aqui que podemos falar, eu não tenho um talento. Eu não recebi de Deus uma dádiva graciosa, que é a sua misericórdia, o seu amor. E nós gostaríamos, irmãos, de que você saísse daqui com a certeza que Deus te confiou um talento. Ele confia em você. E Ele quer usar você como você está. Neste momento nós vamos cantar um hino que fala exatamente isso. Tal qual estou. Que você possa sentir o desejo de servir a Deus como você está. Para que Ele possa, através de você, alcançar outros e fazer discípulos para a honra e glória de teu santo nome.